Oi, 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 gente! Oi, 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 Brasil! Sejam todos e todas muito, mas muito bem-vindos a mais um episódio do Singularcast, já atualmente pós-carnaval. E quem é que vocês vão conhecer hoje? Maria Letícia, conhecida ali no mundo do crime como Mary, que vai contar a historinha dela pra gente, aprovada na USP de São Paulo em clínica médica. E a gente vai ter a chance de conhecer um pouquinho dessa jornada que eu sei que eu sempre falo isso, mas que é verdadeiramente singular. Primeira coisa, gostaria de agradecer de todo o coração, que afinal de contas, ó, nem sei nem que dia que é hoje, mas a gente já está com a residência rolando, já estamos, assim, oficialmente R1, já caiu a ficha, né? E você veio, desceu ali a Teodoro, veio aqui pro nosso estúdio, né? Gravar com a gente. Então, muito obrigado, Mary, de todo o coração. Muito feliz por estar aqui, realmente é uma oportunidade muito boa de, assim, de gratidão mesmo por tudo que vocês fizeram por mim, então o prazer é meu. Então tá bom, então vamos começar do começo. Ok. Conta pra gente aonde que você se formou, há quanto tempo está formado? Eu me formei na Unicristos, em Fortaleza, Ceará. É uma das grandes faculdades particulares lá. E estou formada desde dezembro de 2022, então 2 aninhos aí. Perfeito. E muita coisa deve ter acontecido nesses 2 anos. Você, eu já sei a resposta, mas também, né, é legal a gente criar esses spoilers assim no mar. Mas você estava no Ceará, você veio para São Paulo, por que que você veio para São Paulo? Como é que foi essa mudança? Então, quando eu me formei, aí você já sabe, né, mas vamos lá. Quando eu me formei, eu fiquei muito frustrada de não ter passado na primeira possibilidade, né, meu primeiro foco era a Santa Casa, fiz eletivo lá, adorei a instituição, continuo adorando, né, diante de algumas particularidades, optei depois por priorizar outras instituições. Mas não consegui, né, por um ponto, passar para a segunda fase, fiquei frustrada, e de repente eu me vi assim: quero ir para São Paulo, quero viver aquele mundo para ver se eu consigo realmente gostar, né. Então foi a primeira adaptação, vir até aqui, morar, praticamente estudando. Eu dava poucos plantões, sabe. E você veio assim no escuro, assim, tipo, sem nada, falando, mãe, pai, ó, tchau pra vocês, eu vou pegar minha trouxinha aqui e eu vou pra São Paulo. Tinha o meu namorado aqui já, que ele Uhum. tinha passado no HC em ortop, então foi um dos grandes motivos também. E acho que a questão do estudo, né, de focar, de você viver aquele sonho mais pertinho dele. Uma coisa é você ver lá de Fortaleza, outra coisa é você passar pelo HC todo dia, que eu moro aqui perto. Então era como se aquilo fosse alcançável, mas ao mesmo tempo inalcançável, que já já a gente vai Uhum. falar sobre isso. E uma das coisas que eu quero pontuar aqui, assim, ó, eu acho que isso é muito forte, tá? No sentido até psicanalítico, quase. Porque quando a gente toma uma decisão, você vai falar, olha, eu estou saindo, eu poderia ficar no Ceará, poderia, mas eu estou saindo do meu estado, estou vindo para cá, então você, Maria Letícia, trate de estudar. Então a gente fala pra gente, mas que você tomou uma decisão, que ela foi, beleza, que tinha um boy ali, né, que também é um plus nessa Uhum. equação, não vamos fingir que não é. Mas não é o principal. O principal foi priorizar os estudos. Isso é muito interessante, porque isso coloca o estudo como uma prioridade. Então tem muitos alunos, Mary, que têm medo de tomar uma decisão, não assim, a gente não precisa mudar de estado, né? Não é isso que eu estou falando, mas a gente precisa entender que enquanto eu não priorizar os estudos não vão me priorizar. Você sentiu isso, assim, de fato, na pele, quando você veio, a ficha caiu, ó, ok, eu vou trabalhar para pagar minhas contas, mas o meu foco é estudar. Como é que foi internalizar esse sentimento? Então, assim que eu cheguei, eu lembro que eu estava, assim, bem eu vim totalmente sem dinheiro, porque eu não tinha ainda trabalhado, e como eu tinha já onerado muito meus pais financeiramente, eu mandei mensagem pro Matheus, o chefinho, né, eu: "Olha, preciso de ajuda, eu não sei por onde começar meu estudo, eu simplesmente não tenho como pagar ninguém agora". E não existia nada de mentoria ainda estava iniciando e tudo, a questão da mentoria particular, e o Matheus me ajudou. O Matheus me ajudou assim: "Tu pode vir aqui agora?" Eu: "Ave Maria, posso". Cheguei aqui, ele me ajudou, assim, de uma forma bem breve, mas ele deu aquele muito mais do que a orientação de estudo, ele falou do que ele sentia: "Olha, você consegue, todos nós passamos pela mesma coisa, estuda, acompanha a plataforma, vem pra cá, vem estudar Estudar aqui". isso. E para você não se sentir sozinha. Então, assim, essa parte de ter o apoio, de
de ter pessoas ajudou demais no processo, sabe. Porque no começo eu só tinha um vínculo, meu namorado, que como era ortope, eu não via ele, já começa aí, então meu dia era sozinha. E aí eu comecei a vir pra cá, comecei a frequentar, fiquei muito amiga da moça da limpeza, até a Dani, assim, todo mundo, a Natália, né. Então assim, todos os dias eu me Estava encontrava aqui. aqui. Às vezes nem queria mais estudar, mas eu ficava aqui. "Ah, não vou ficar só, vou ficar aqui tomando café, comendo biscoitinho", uma delícia. Né, nossa Arena Elite. Exato. Perfeito, muito legal. Então, para mim isso é excelente, isso mostra uma decisão na sua vida, de querer uma coisa, e se eu quero isso, eu vou abrir mão de outras, e vou para o desconhecido, mas eu vou com tudo. Cara, eu gosto muito disso. E eu acho que as grandes coisas na nossa vida acontecem, não assim, não me entenda no sentido que a gente precisa abdicar de muita coisa, não é isso. Uhum. Mas se eu não falar pra mim mesmo por que que eu quero as coisas, e o que que eu tô disposto, as coisas não andam. Então, assim, eu convido todo mundo que está nos escutando a reescutar todos os podcasts. São histórias singulares, mas em todas as histórias tem esse processo de a gente, ok, é o meu momento de estudar? Então é o momento de estudar. Então, eu acho que isso foi uma pérola que você já está deixando aqui pra gente Sim. hoje. Agora me conta, por que clínica médica e não ortop? Ah, já teve essa dúvida, vamos deixar as coisas claras. Eu sempre gostei de medicina esportiva, então eu fiquei muito na dúvida entre a medicina esportiva, a ortop, e a clínica veio por consequência, da reumato, que Tá? todas estão um pouquinho ligadas na questão, né, da Osteomuscular. osteomuscular, então era uma dúvida que eu tinha muito, mas quando eu vi a vivência da ortopedia eu já desisti, eu não me abdicarei esse ponto, realmente eu me amo, e e a medicina esportiva não fez mais sentido para mim, e a partir da clínica médica, eu vi que tinha um mundo para escolher, e tipo, é lidar com todas as áreas, né, você sabe um pouquinho de tudo, e é aquela velho clichê, você lidar com toda a medicina, e você é médico, pronto, eu sou médica, verdadeiramente na clínica médica. E eu sempre me vi nesse posto de saber um pouquinho de tudo e ser grata por isso, né. Ótimo, e daí acabamos, né, escolhendo clínica médica. E eu já sei a resposta, mas temos já alguma sub aí nesse É. mundo? E por que essa sub? Inclusive é o eletivo que eu tô agora rodando, né, é reumato, eu realmente amo reumato. E uma coisa que eu gostei muito de você, é porque você pode me inspirar em todos os aspectos, né. Além de clínica, fez também reumato na HC, e eu amo, amo, amo essa área, né, assim, por eu ter um histórico, né, com a especialidade, eu tive muitos médicos também, em que eu era paciente, eu me identifiquei muito com as pacientes. Muitas vezes a gente vê pessoas que tratam com, assim, de forma como se carregasse um peso. "Ah, aquela paciente tinha uma carga, tinha", sabe, aquela fibromialgia, assim, que chega, pesa, e a pessoa sempre o médico sempre reclamava da consulta, que era muito chata, que a paciente é muito poliqueixosa. E aí, meu diagnóstico de fibromialgia, né, veio para impactar, porque eu comecei a gostar de atender essas pessoas. Então eu via nelas a chance de poder ajudar quando eu não fui ajudada. Então, assim, é muito prazeroso para mim poder cuidar de pacientes reumatológicos, principalmente pacientes com dor, né, e aí eu ainda vou decidir, mas a clínica para mim foi o meio para eu atingir esse meu objetivo de Perfeito, fazer as perfeito. outras pessoas, terem menos Uhum, impacto da dor, né, na qualidade de vida. exato. E uma das coisas que você citou, assim, de forma alguma, pelo amor de Deus, né, não me cancelem por esse comentário, mas eu acho que eu só me senti médico depois, quando eu terminei a residência de clínica. Não tô Aham. falando que quando você tá nesse estudo você não é, mas assim, eu sempre fui uma pessoa muito insegura, Mary, muito insegura. Então assim, eu saí do sexto ano, apesar de tudo, apesar de tudo, né, coisas que você estuda, você tá tão cru e você não tem nem ideia do cru que você está. Eu Sim. tinha essa ideia, eu já sabia, assim, já tinha Aham. que nem pra jeca serviria ali. Aham. Mas daí quando você faz a clínica e você percorre nos estágios e você vai ganhando conhecimento não só da teoria, mas como, cara, eu posso não saber o que o paciente tem, mas se ele ruminar, eu sei lidar com isso. Eu sei ligar bomba, eu sei entubar se precisar, eu sei passar um acesso, eu sei pensar nas piores coisas, eu sei resolver essas piores coisas. Tá bom, posso não saber o que o paciente tem, mas se ele ruminar, ok. Isso me deu uma segurança tão grande. E daí, quando eu terminei meu R2 e de fato eu comecei a dar plantão mesmo, aí
o jogo engatou. Uhum. Tá, é óbvio que as pessoas de outras especialidades, né, vão ter suas realizações e tá tudo certo. Mas tem uma coisa muito especial de clínica médica que eu quero muito comentar nesse episódio, que é esse momento em que o raio cai, em que você de fato se sente e fala, cara, não é que eu sou médico agora? Eu descubro umas coisas e trato várias coisinhas, né? Legal. Mas é Exatamente. muito bom, muito bom. E a escolha da sub, muita gente fala, eu preciso escolher uma sub antes de entrar em clínica. Claro que não, né, gente? Na clínica médica, claro que vai depender da residência, mas na maior parte das residências, as pessoas vão te dar a chance de passar em outras especialidades. Então, por exemplo, na USP, eu sei que a gente está falando, puxar a sardinha aqui, né? Que eu conheço serviço e você conhece agora também, né? Então a gente pode falar. Mas a gente tem 2 eletivos no R1 e 2 eletivos no R2. Então você tem a chance de rodar em algumas outras subs que você queira. Isso é muito legal. Então a gente não precisa entrar com aquela mente fechada, do tipo, quero só isso. É legal conhecer também. E a gente, né, se for pra ser, vai ser. Né? Então, assim, Exatamente. se o coração balançar, tem muita gente que tem medo, né, de deixar o Uhum. coração balançar, mas e se eu gostar de hemato? Ótimo! Se você gostar de hemato, maravilha! Quem sabe hemato não seja uma opção? Então tá tudo certo. Clínica nunca é demais, tem pra dar e pra vender, pra todos os gostos, e tá tudo E certo. ainda tem o R3, E né? se quiser fazer, né? E a Tudo bem. USP fala muito, assim, que é um serviço de muita qualidade, né? Sim. E quando a Fazer gente fala R3, só deixando claro, R3 de clínica de médica, clínica um ano médica. adicional de clínica Isso, médica. isso. Não a prova de R3 para subs, né? Isso, é o R3 de clínica médica, ele é muito valorizado, né? Os Sim, hospitalistas são pessoas muito capacitadas e que têm, sim, uma área atuação área de grande. atuação muito boa, né? Uhum. Então, é interessante também de comentar sobre isso. Isso, e ainda mais, puxando também sardinha, o R3, o ano adicional de clínica, também sai com uma mão em gestão hospitalar. Então, Exato. também é uma versatilidade muito legal que a clínica médica pode oferecer. Preceptoria, né? Exato. Professor, né? Muita Doutorado, coisa. é bem legal. Agora, pra gente engatar na parte de estudo, Hum. tá? Eu sei que, assim, graças a Deus estamos aqui. Mas como é que foi você olhar os podcasts antigos, olhar outras pessoas aqui e falar, gente, será que a minha vez vai chegar? Você consegue, assim, eu sei que a ficha já caiu, mas como é que foi esse processo? Você acreditava que você ia passar, não acreditava, altos e baixos? Como é que foi isso emocionalmente em 2024? Inicialmente, assim, acho que não em 2024. Vamos falar de antes, pode? Vamos, Tá, vamos. porque 2022 eu me formei. E 2023? E aí, me conta. Pronto, 2023, eu tinha feito um eletivo na Santa Casa e um eletivo de endócrino. E uma R+ de lá falou, na Santa Casa de São Paulo, ela falou: olha, o Medicoff é muito bom. A gente tá fazendo um R+ e tudo. Aí eu não sabia não o que era isso. E aí eu fui olhar na internet em casa, ninguém fazia em Fortaleza. Ninguém fazia em Fortaleza. E aí eu fiquei muito, ai meu Deus, será que eu faço, será que eu não faço? Fechei dia 5 de janeiro, eu acho. Tipo, vou fazer Medicoff, tô decidida. Contra tudo e contra todos, que todo mundo em Fortaleza era assim, sabe, batido já. Aí eu fiz e vim pra cá em fevereiro já. Então, assim, o processo de eu dar esse início foi muito difícil. Muitas pessoas, quando, assim, de repente mudam um cursinho ou começam uma coisa nova, sentem aquele impasse do começo e às vezes elas não querem continuar. Elas, tá muito difícil, eu acho que vou ter que trocar. Mas muitas vezes o problema está em nós mesmos, né? Aham, Na frequência. eu acho que na maior vez não, mas em todas as Em vezes. todas as vezes o problema somos nós mesmos, porque a gente é preguiçoso por natureza. É muito melhor a gente, vamos só escutar uma aula aqui, vamos não fazer questão, vamos só absorver assim, um conhecimento por osmose, que não vai entrar nada. Então, assim, a gente você até falou, assim, a gente se engana, né? E aí esse processo eu já estava vendo aula, né, em 2023, vi muitas aulas, fazia questões e deixei as provas de R+ para o fim. E tive alguns encontros contigo, acho que foram 2, né? Isso. Foram muito bons para me iniciar, assim, no mundo do estudo. Como é que estuda direito? E aí eu lembro que você falou, Mary, eu não gosto desse teu estilo de flashcard escrito. Lembra que eu fazia uns flashcards escritos? Sim. E tu falou, olha, eu não sou fã, mas se você tá gostando, faça. Porque antes eu odiava flashcard. Você já me incentivou a fazer. Então, assim, ou era isso ou era nada. E o flashcard me ajudava muito antes da prova. Eu colocava cada instituição nos flashcards. Essa prova foi da Santa Casa que eu tive dúvidas. Essa prova foi da USP. Essa prova foi da Unifesp. E eu separava em bloquinhos. E aí, antes das provas, eu sempre dava uma olhada com minhas amigas e era muito bom porque realmente caía as coisas que a gente revisava. Agora chegou um momento que
eu não abria muitos flashcards, né? Você deixa ele guardadinho lá, quando é que você vai abrir? Nunca mais. E aí, dentro desse processo, acho que do meu estudo com o Metcalfe no primeiro ano, eu esqueci muito da revisão intervalada. Então, era muito difícil eu ser persistente com isso. Daí a gente entra naquele eterno ciclo de aprende, esquece, Aprende, esquece. e que dá uma falsa impressão que você sabe de tudo, porque você percorreu tudo, Exato. mas você fez xixi, que nem um cachorro saiu e fez assim, ó, o quarteirão inteiro tá de Exatamente. xixi, mas não tem nada. Exato. Não, ainda tem o caos de que todo estudante, assim, eu sei, né, porque eu também fui uma dessas ano passado. Você quer pegar todos os cursinhos e pegar uma parte de cada um. Não, só esse aqui não vai dar, não. Deixa eu pegar o pacote B de outro, o pacote C de outro. E eu ficava surtada e eu não conseguia ver tudo. Então, assim, não vale a pena. Escolha o cursinho que você quer fazer. Assim, escolha um que tem as coisas mais completas possíveis, porque ficar pegando um pedaço de um sprint de outro, você não vai dar conta e vai se frustrar, cansar e não aprender nada. E por mais que a gente já tivesse falado, já tinha falado, Mary, talvez, mas tudo bem, a gente, né, é o que eu falo, aqui na mentoria a gente dança conforme a música que está tocando, eu posso sugerir tocar uma música, mas, né, a gente vai nesse fluxo, então assim, beleza, quer usar conteúdo extra? Ok, os flashcards físicos não sou muito fã, mas tudo bem, mas aí a gente mudou também, depois. Exato. Aí a gente vai para 2024, que foi um ano totalmente diferente, em que eu realmente cumpri o Pomodoro. O Pomodoro que o Cavazzani me apresentou foi realmente, assim, um estilo de vida baseado em disciplina e horários. Então, Mary, você quer ir para a igreja? Você quer malhar? Você quer jogar vôlei? Você quer ir para terapia? Você quer fazer o almoço? Você quer trabalhar? Beleza. Agora, você não vai conseguir fazer isso procrastinando o estudo. E aí, quando a gente fez aquelas agendas, colocar horas líquidas por dia, eu chegava à noite, teve um dia que eu fiz 180 questões, eu estava à noite livre. Eu olhei assim, meu Deus, como é que sobrou tanto tempo? Então, o tempo, ele se multiplica, né? E aí foi a partir daí que deu tudo certo, porque foi na estabilidade, né, na constância, sem surtar que nem meus amiguinhos. Meus amigos em maio, junho, bora estudar, fazer 1000 simulados, 1000 coisas. Aí em agosto tá todo mundo morto na cova, né? E eu tô lá, assim, respirando por aparelhos, mas tô respirando por aparelhos, né? E constante. E esse é o segredo, é a constância, né? Isso, porque a constância, ela se reflete num volume de estudo, porque quem ganha no final é quem tem um maior volume de estudo. Exato. E a gente tem que lembrar que o volume de estudo é igual à frequência em que eu estudo, multiplicada pela intensidade. A gente acha que são coisas intercambiáveis, né? Mas a intensidade, ela não se sustenta. Então eu prefiro que você faça menos, mas faça constante e com uma técnica boa, garantindo um bom volume de estudo. E também a gente falou de algumas técnicas que mudaram de 2023 para 2024, né? Sim. Já tô dando aqui um empurrãozinho. Pronto, essa técnica foi, eu cedi a inteligência artificial ao Anki, eu fui a pessoa mais, pode dizer o nome? Pode, claro. Tô fazendo propaganda, né? E foi muito bom, assim, amei. Eu tinha usado no ano anterior o Anki do Paraguai, lembra? Que ele não fazia intervalada, ele só deixava lá e colocava o que ele quisesse. Eu fiz um pedacinho final. E aí, em 2024, eu realmente fiz todo o Anki oficial e construía meus flashcards diários e fazia diariamente. Eu lembro, assim, que 2024 foi um ano muito proveitoso porque eu aprendi, com o meu fracasso do ano anterior, que eu posso viver. Porque enquanto eu estiver esperando para passar numa prova, se eu não viver, eu vou ser muito frustrada. Pode ser que eu não passe tão cedo, que foi o que aconteceu comigo, 3 anos estudando. Então, eu aprendi a viver. Então, assim, vou fazer minhas coisinhas no dia a dia, vou curtir, não vou ficar soltando com prova, vem por consequência da minha dedicação junto com o equilíbrio, né? Isso. Mas é o que eu sempre falo, mas ninguém acredita. Ninguém acredita. Eu, inclusive, não acreditava. Tanto que em 2023, eu vou estudar, não vou só fazer nada, não vou fazer nada. E tá aí. Nem deu certo. Foi tão à toa, né? Aí, em 2024, viajei com minha família, perdi a prova da Santa Casa, jurando que ia passar em outra, que eu fiquei por um. Perdi a prova da Santa Casa, aí eu, meu Deus, como é que eu faço isso comigo? Enfim. Aí começa o ano de 2024, triste, porque eu fiquei por um, no Sírio, abalada, tava em março ainda assim, todo dia. Meu Deus, me dá essa vaga. E mais esperava eu no que me aguardava, né? Assim, que era tudo que eu queria. Eu realmente sempre desejei isso. E 2024 foi um ano de muita resiliência, muito difícil, assim, aprender a lidar com frustração, de ter ficado por um, mas foi um ano também que eu me permiti viver.
E muita gente dizia, será que não é melhor separar, estudar? Não, eu já sei qual é o meu ritmo, o meu Isso. conhecimento lá de trás não foi embora, não foi Não. embora. E 2024 eu consegui aproveitar, Cavazão, porque eu fiz também muita questão. Eu não fazia mais aquele estilo de aula. Com todo respeito aos professores, são maravilhosos. Sim, mas para mim não tinha mais sentido ver aula. perfeito. Por Né? isso que a gente tem que olhar o aluno, a necessidade do aluno neste Exato. momento. Talvez em algum outro momento, sem um baseline XYZ, talvez fizesse sentido. Mas assim, para Mary agora, a gente focou o quê? Em questão, junto com o método de revisão adequado, Sim. diário, em que a gente expande e a gente mantém conhecimento. Expande, mantém, expande, Isso. mantém. E uma das coisas que eu quero comentar, que eu acho que também é assim, eu não tenho como provar isso, mas eu tenho uma sensação que quanto mais noiado a gente é com a aprovação em si, mais não é tipo, preciso dar esse ano, eu preciso de todas as milhões de fontes de conhecimento. Cara, não é bom, não é bom, não é bom. Então, a gente tem que achar aquele equilíbrio de eu preciso priorizar o estudo, como a gente começou nessa conversa, então, opa, se é para estudar, eu vou estudar, só que eu preciso entender que esse estudo, ele tem uma dimensão, ele é um território. Sim. E se ele é um território, ele tem limites de município. Então eu sei aonde que ele começa e onde que ele termina. Exatamente. Porque uma das coisas que eu sempre falo, mas eu vou falar também nesse episódio, é aquele aluno que seta o dia inteiro para estudar e não faz nada. Ele nem estuda e nem descansa. Daí ele fica naquele eterno ciclo de culpa, de deveria estar fazendo, que ele não consegue relaxar. Sim. E daí fica uma bola de neve que só piora. Então, a partir do momento que a gente estabelece meta líquida, ele fala, não, Mer, você vai me entregar X horas de manhã, X horas da tarde, a partir das 18 horas, sei lá, você vai estar livre, vai pro vôlei, vai pra igreja, vai fazer o que você quiser. Isso é muito bom, porque isso traz liberdade. Então, o tempo, ele é uma faca de dois gumes. A gente tem que saber, de fato, utilizar. Exato. E por mais que a gente bata em vocês, demora um pouquinho para esses conceitos entrarem. Então, demorou um pouco, mas entraram. E tá tudo bem. Mas vamos nos aprofundar na rotina. Conta pra gente como é que numa rotina mais ou menos, né, constante, assim, pensando, claro que uma coisa importante, né, a rotina ela vai mudando ao longo do ano, né, isso é normal. Mas vamos pegar uma semana mais ou menos, assim, padrão de 2024. Certo. Como é que era essa semana? Primeiro, assim, eu acho que cada um tem a sua. Isso é muito legal. E método de estudo, cada um tem o seu. Uma coisa que quando eu cheguei pra você, eu falei, Cavazan, eu não aguento mais ver aula. Eu já tô no meu 3º ano. Você pegou e falou, Mary, eu não costumo fazer isso, mas vamos tirar as aulas. Eu, Cavazan, eu não aguento mais fazer questão pré-teste, sei lá. Triagem, né? Triagem. Que nem tem mais esse ano. Não tem? Não. Enfim, não fiz. Aí você, também não vamos fazer isso. Então, assim, a gente mudou o meu cronograma porque não fazia sentido pra mim. Então, foi muito legal a gente ter feito aquilo, porque eu senti que meu estudo estava mais proveitoso. Porque às vezes você tem um mundo de ferramentas e você não sabe por onde começa e tá pesado o trabalho, tá pesado não sei o quê. Pelo menos eu não tinha essa questão de internato mais e nem de um trabalho pesado, né? Consegui ser um pouco herdeira e também tive que trabalhar. Mas assim, eu sou uma pessoa privilegiada, não vou mentir, né? Tive ajuda. Então, por esse lado, eu tinha muito tempo para organizar minhas tarefas. Então, vamos aqui. Fiz a planilha contigo, organizamos a semana. Academia, psicólogo, né? Que todo mundo pode ficar doido, a gente tem que prevenir. Aí fazemos, sei lá, consulta, 2 plantões ali por semana. Pronto, a partir daí eu resolvi meus espaços de estudo. E funcionava super bem. De manhã, eu preferia acordar um pouco mais tarde, fazer exercício de manhã e começava a estudar umas 9, 10 horas, porque na verdade a gente começou a estudar às 10, porque 9h30 ou 9 horas eu tinha que fazer meu Anki, que eu não gostava, eu era obrigada, mas eu fazia. No café da manhã eu estava lá fazendo meu Anki. Fazendo, vamos só colocar, revisando antes. Revisando, porque eu não estava criando cartões, eu estava revisando os do dia, né? E não necessariamente tinham muitos, depende do dia. Isso. Ainda mais que se a gente não colocar o dedo na tomada, a gente não vai levar choque. Ou seja, se você não pular nenhum dia de revisão, é para ficar algo que cabe no seu bolso. Exatamente. O problema, olha, hoje, assim, eu não posso falar o nome, né, porque não seria nem ético, mas eu recebi uma mensagem desesperada de um aluno, tá, que não é da mentoria, e falou, Matheus, eu vi sua aula, foi uma aula que eu dei pra mentoria coletiva, né? Só um ponto, o erro das pessoas é não olhar a tua aula antes. O erro das pessoas é não olhar esses vídeos antes, que aí elas surtam depois. Mas nesse caso, coitado, ele viu a aula, ele falou, Matheus, eu estou fazendo Anki, ele usou esse verbo, há 1 mês.
Mas só hoje eu comecei a revisar. E eu tô demorando 3, 4 horas pra revisar o Anki. Isso tá certo? E eu falei, meu Deus, gente. Tadinho. Mas eu falei, gente, mas meu filho, você dormiu na minha aula. Tem que abraçar e Por- acolher. Porque eu falo na aula, eu falo, gente, é um processo de eu crio, daí no dia seguinte eu mato tudo que eu tô devendo no banco e a Sim. gente mata todos os dias. Se você não deixar o Anki acumular, ele não vai te morder. E cuidado com o Anki do Paraguai, que eu baixei, que ele não vai fazer isso. Que eu também coloco um alerta na aula para fazer Pois o é. Anki original, que Aham. inclusive ele é de graça, no Exato. computador, ele tem a versão paga no tablet, Exato. no celular, mas no computador é de graça, tem todos os recursos, né? Beleza. Quem dera se eu ganhasse uma comissão, né, do Anki. Mas assim, cara, eu fiquei tão triste com o que esse aluno mandou, porque assim, não tem como recuperar esse Anki. Imagina um mês de conteúdo, 30 dias de conteúdo criado sem uma única revisão. E assim, as pessoas que chegam, que caem de paraquedas, acreditam que a mágica, né? Será que eu posso falar assim? Acontece na criação do card. Mas não, né, gente? A mágica, o segredo é na constância de todos os dias, né? E você ir lá. E uma das coisas que você citou é que não é gostoso. Tem muita gente que lembra de flashcard como se fosse um jogo, assim, sabe? Aquele jogo, tipo estrela, assim, Sim. né? Aqueles jogos de criança, tipo, vamos brincar assim. Gente, não sei da onde o Não povo é. tirou. É um saco. É um saco. E aí as pessoas querem o quê? Vou pegar meu caderninho aqui, não vou dizer a marca, aqueles cadernos Smart. Aí vou pintar de vermelho, rosa, azul. Gente, isso é do regresso. Não tem mais isso, não. Não. Você pode até fazer, mas você tá perdendo tempo, assim, com todo respeito. Medicina não. Inteligência baseada em evidência. Não tem fundamento fazer Em resumo 2025, e colorir ele. Não, a gente precisa ser custo efetivo, Com né? E quando a certeza. gente fala custo igual a tempo, né? Uhum. Então, assim, acho que isso tá essencial. Então, você começava o dia zerando o Anki, beleza? E daí você ia pro que a gente tinha programado. Que, basicamente, eu cheguei pra Mary e falei, Mary, vamos focar em conteúdo ativo. Sim. Né? Como é que você organizava, então, os períodos de estudo? Você citou o Pomodoro. De quanto que era seu Pomodoro? Como é que funcionava? Que eu gosto de ser bem específico. Perfeito. Então, a gente combinou que, como eu não tinha muita atenção, eu sou bem energizada, né, assim, taque, a gente colocou 40 minutos e 15 de descanso, e deu super bem nesse esquema de 2 ciclos de manhã e 3 à tarde. Seguindo essa meta, tinham dias que eu acho que eram 4 à tarde, 4 de 40. Dava super certo, à noite eu ficava livre, né, para fazer qualquer coisa, enfim, também fazia minha janta, ia para algum tipo de exercício à noite, aula coletiva, então eu ficava ótima. Até o momento em que ficar nos 40 minutos me corroía. No começo é muito legal, você tá ali empolgado, começou a ficar chato, eu ficava os 40 minutos assim, olhando todo o tempo, 38, 39, e eu atrasando a questão para acabar logo. E aí você fica sufocado. A gente adotou outra estratégia. Não desisti, voltei para cá, a gente teve outra sessão, você me perguntou como você tá lidando? Aí eu falei, eu comecei muito bem no começo, eu estava super empolgada, adorei, mas depois eu fiquei com muita preguiça, eu fico olhando aqueles segundos, achando que a morte tá vindo. E aí a gente trocou para 25 minutos, ou foi 30, e fez total sentido para mim. 35, 35. E aí eu fui mais, assim, proveitoso o meu tempo. Isso é muito legal, porque tem alunos que eu faço exatamente o contrário. Então, assim, isso é extremamente individual, a gente precisa ir testando com cada aluno, vendo também o momento de vida e de estudo que ele se encontra, né? Então, ótimo, então a gente conseguiu priorizar conteúdo ativo, sempre com uma meta de liquidez. De novo, não tem hoje como eu acreditar em qualquer tipo de estudo se a gente não falar de estudo líquido e com meta. Sim. Não adianta a gente, senta e estuda. Então, assim, eu odeio não, né? Odiar é uma palavra muito, muito forte, mas toda semana eu respondo, né? Às vezes chega muita coisa e a gente dá vazão, aí eu até peço desculpas por não conseguir responder tão rápido as Não, pessoas você que já é mandam, muito né? paciente. Mas assim, tem muita coisa que já... Matheus, quantas questões eu devo fazer por semana? Quantas aulas? Eu falo, gente, vocês estão pensando as coisas erradas. Então a gente precisa pensar no sentido de tempo de qualidade investido. Então, a minha meta é bater a métrica de liquidez e daí a gente organiza o conteúdo baseado em prioridades. Sim. E uma das coisas que eu não tenho medo, que foi uma das coisas que a gente fez, é de jogar tudo pronto e falar, não existe mais cronograma. Vamos fazer algo que faça sentido para Maria Letícia. Exato. Né?
Isso é legal. A gente tem que pegar uns estudos nas Sim. rédeas mesmo e falar, beleza, vem aqui comigo. E daí a gente vai. E eu achei muito legal porque a gente tirou aquele script. Não tem script, é um livro em branco, assim. E muitas vezes você também não vai dizer o que é melhor pra mim. Eu tenho que saber. Isso, a gente vai Eu não vou saber, o Matheus não vai saber se eu sou melhor em geo ou pior em geo, gente, só eu vou saber. Então faz ali teu caderninho, não, faz tua tabela no Excel, né, uma coisa assim, bem inteligência, e aí vê as proporções, vê o que é que tá precisando melhorar. E aí, assim, questões de provas, quantas provas eu devo fazer? Gente, não existem essas perguntas, assim, tava no meu 3º ano de estudo, eu queria fazer o que a maioria faz? Não, eu queria ser melhor. Então, eu fazia 2 provas por semana, praticamente no começo, porque a gente estava fazendo prova de acesso direto. Comecei em maio, depois da minha desilusão com o único lugar no Círio que me faltava. Aí comecei em maio e em agosto eu estava fazendo só prova de R+. Agosto, setembro, outubro, novembro, só R+, de PED, R+, de GO, mastologia, umas áreas que eu não conheço, endoscopia. E daí, ó, isso deu muito certo pra você. Pra mim. Então a gente tem que tomar muito cuidado, Brasil, de não, ó, cada podcast tem alunos, né, com histórias diferentes. Então aqui a gente fez algo para a Mary. Isso é Exato. muito legal, porque quem estiver escutando a gente tem que sacar que, putz, eu preciso ter liberdade para escolher o que funciona para mim. Sim. E assim, às vezes o que funciona para mim vai ser radicalmente oposto a seguir um cronograma de qualquer entidade, Cursinho, de qualquer mentoria de qualquer pessoa. coisa. Eu preciso olhar, cara, o que funciona para mim? E daí a gente vai com isso, com gosto, usando o panorama geral de métrica, etc. Sim. Daí fica algo que é o motivo de eu fazer mentoria. Exato. Que daí fica, não é aquela receita de bolo. Porque a gente tem que olhar a pessoa que tá do outro lado. Não, eu sou realizada com essa mentoria, e não só com a mentoria, com o ensino, eu aprendi a estudar. Isso não foi só para o passado. Vou precisar ainda disso, né? Exato, e vou precisar disso a minha vida toda. Assim, eu sou apaixonada pelo Anki, pelas novas formas de inteligência. Difícil eu estar com um caderninho. E se eu tiver com um caderninho na mão, é para depois passar para o Anki, ou para passar para alguma coisa eletrônica, que eu tenho conhecimento rápido e fácil, né? Perfeito. Então é bem, assim, bem interessante o quanto a nossa mente é desconstruída do que a gente sempre acredita que é melhor, com a vivência, né? Exato. E falando em vivência, a Mary teve a chance de conhecer uma outra aluna minha da mentoria. E vocês acabaram criando um vínculo muito bom que ajudou justamente numa fase que muitos alunos tropeçam e morrem na praia. Vamos comentar sobre esse encontro? Como é que foi? Pronto, então, eu sou muito comunicativa, né? Jura? Inclusive me contratem. E aí eu tava conhecendo o pessoal do Hands-On e tudo, e eu vi a menina mais quietinha ali. Depois que eu escutei a voz dela, eu vi que ela era nordestina, né? Então, facilmente bateu tudo, né? Semelhante a três semelhantes. A gente se ampara nessa cidade de Pedras, com todo respeito aos paulistas, né, gente? Mas enfim. Aí a gente conversou, e depois a gente, vamos marcar a revisão. E durante o hands-on a gente fez alguns vídeos dos processos de procedimento, né? E a gente compartilhou o vídeo e tudo. E antes acho que foi da Unifesp, a gente estudou juntas, tipo, a gente ficou se reunindo. A gente vinha pra cá, mas no finzinho ela já estava indo pra minha casa, a gente já estava estudando de formas diferentes. Então foi muito prazeroso, né? Estudar com a pessoa e viver o processo com a pessoa, por mais que tenha sido no fim, que hoje é minha amiga, né? Então, assim, também cria laços. Exato. Então esse processo, assim, a gente não é obrigado a estar com uma outra pessoa, não é isso, tá? Que tem gente que prefere estar sozinho e tá tudo bem. Mas às vezes, para alguns perfis de aluno, essa ajuda, ela é essencial nesse momento que às vezes pode vir aquela vozinha tipo, não vai dar certo. Não vai dar certo. Daí você tá cansado, mas putz, já marquei com a Maria Clara, né? Então, assim, exatamente. Então, já marquei com a Maria Clara, eu não vou dar um bolo, né? Eu não vou. Eu realmente vou lá, afinal de contas, né, eu vou honrar minha palavra. Então a gente tem um compromisso social que a gente tende a honrar. E uma das coisas que a cultura brasileira funciona, porque se isso daqui fosse a Alemanha, se isso daqui fosse a Inglaterra, a gente não teria, né, medo de falar, não quero ir, pronto. Mas o Brasil é cheio de dedos, né, pro bem e pro mal. Sim. Mas nisso acaba ajudando nos estudos, que putz, marquei com a Maria Clara, vai estar chovendo, será que eu vou? Não, vai, eu vou. Mas não tem nem desculpa isso, porque assim, eu tenho muitos amigos de Fortaleza que viviam a mesma questão, e muitas vezes a gente se reunia no Meet. Então eu marcava, gente, às 14 horas começa o meu Pomodoro, segue o Meet. Aí eu liberava já, e eu deixava todo mundo mudo. A gente ficava olhando um pra cara da outra, e era isso. E nosso estudo tá feito.
Às vezes tirava uma dúvida, aí eu falava, já eu falo, tô no Pomodoro. Ou então eu pausava, eu assim, bem disciplinada. Ou eu pausava e falava, e assim eu ia estudando, porque eu também me sentia sozinha aqui em São Paulo. Então essa questão de ter roxinhos, de ter comunicação, para mim fez muito sentido. Então eu fazia isso, eu não estudava junto. Então assim, vamos fazer questões juntos. Não, isso não funciona, para mim, né? Ou vamos discutir uma prova juntos. Também não funcionava, porque meu nível de dúvida de questão não era o mesmo da minha amiga. Exato. E aí a gente atrasava a revisão, ou eu atrasava a minha, ou ela atrasava a dela, porque a gente queria fazer de formas diferentes. Não fez sentido mais isso depois que você me alertou, e a gente estudava mais assim, no mudo, em silêncio, olhando um pra cara da outra e não deixando a outra dormir. Era basicamente Cara, eu isso. preciso falar disso, Mary, porque estudar em grupo é uma seara completamente à parte. É quase como um capítulo de um livro que dá pra escrever, assim, trocentas A gente já coisas. deve estar acabando os 40 minutos, né? A gente vai que a Mary, assim, só um disclaimer, né? Antes de começar esse episódio, falando, Matheus, mas e se eu passar do horário? Mas tá tudo Mas tá tudo bem. bem. Deixa a conversa fluir. Mas assim, ó, sobre estudo em grupo. Uma das coisas que eu falo é a gente se conhecer, entender a minha necessidade e a necessidade do outro. Então, assim, eu nunca fui muito fã daqueles alunos que sentam para corrigir uma prova juntos, porque eu realmente duvido se todas as discussões serão proveitosas, e a gente tem que lembrar que uma questão que é difícil para você não vai ser para outra pessoa, e a gente sempre tem que, né, a correção tem que ser aquele ouro, assim, né, de fato, das coisas que eu estou absorvendo. Então, o que eu gosto de fazer em grupo é você setar, por exemplo, hoje a gente vai fazer flashcards dos elétrons que já caíram naquela instituição. Então, vocês pegam as provas, vão lá, olha, eu achei um elétron aqui, bota, procura lá no site, cada um faz um flashcard. Eu gosto de estudo em grupo já com meta direcionada. Agora, tipo, vamos fazer uma prova, vamos corrigir uma prova, discutir uma prova, é muito amplo. Mas eu também sei que existem vários caminhos para chegar em Roma. Então, tem pessoas que curtem isso, tá? Sim. Então, essa é uma possibilidade. E uma outra possibilidade que você trouxe é simplesmente por ter a presença, seja física ou seja via Meets, de uma outra pessoa para, tipo, olha, não estou sozinho nesse processo. Por mais que vocês não se comuniquem ou se comuniquem muito pouco, para algumas pessoas isso é bom. É aquela, tipo, estuda comigo? Estudo. Sim. Não é que a gente vai estudar juntos, mas a gente vai estar no mesmo ambiente, com o mesmo objetivo, Sim. e uma vai estar ajudando a outra. Às vezes você tá com vontade de parar, sabe, aí você vê a outra pessoa, Não, ela tá fazendo. ela tá Vou fazendo, fazer vou lá, também. vou focar. Então é legal essa ajuda mútua, né? Exato. E também, nos intervalos entre o estudo em grupo, é um momento de compartilhar, às vezes, angústias, dificuldades, porque aqui em São Paulo, o seu maridão, né? Seu Meu boy. noivo. Exato. Ó, está lá na Ortop, quase não para em casa, 4 horas da manhã tem que estar lá, etc. Então, assim, com quem que você ia compartilhar as angústias? A gente tem um time de psicologia aqui que sabe o que é prova de residência, porque está acostumado a pegar esse perfil de aluno. Mas por mais que você tenha um psicólogo fora, às vezes não é você, tipo, nossa, falar das coisas, entendeu? De compartilhar isso. E é óbvio, assim, focando nas coisas positivas, não aquela coisa de ficar um reclamando, outro reclama, que daí não sai, né, não sai... Murmurar não dá, porque... Exato. Mas, tipo, compartilhar este processo junto com uma pessoa que, de fato, está passando pelo que você está passando, não tem preço. Exato. Acho que é uma coisa muito, muito legal. E falando nisso, eu lembro das vezes que eu estava aqui, e como eu tenho essa questão da comunicação, muitas vezes o silêncio, ele me deixa também atordoada, assim, caramba, cadê a movimentação, cadê o barulhinho? Eu estudava na minha casa, né, em Fortaleza, é muito barulhenta, então às vezes eu sinto essa vontade de ter uma casa energizada para também me dar energia. E às vezes eu saía da sala de estudo e ia conversar com a Natália, ia conversar com o André, ia conversar com a moça da limpeza, que eu esqueci o nome, mas eu prescrevi uma vez uma loratadina para ela. E aí a gente ia conversando, aí depois eu ia pra cafeteria lá embaixo, aí conversava com a mulher da cafeteria. Aí ia pro Franz Café aqui do lado, sei o nome de todos os garçons lá. Assim, eu amava essa questão de você não se sentir sozinho, né? E às vezes o ambiente muda, porque às vezes você tá cansado, eu tava cansado de estudar aqui no espaçozinho, aí eu, caramba, eu vou ali no Franz Café. Aí eu ia pra lá, respirava um pouco. Então, assim, eu acho que você tem que ter essa questão maleável, nem tudo é um script, né? Nem tudo... Nada é um script, na verdade. Nada é um né? script, Então, uma pessoa vem perguntar pra mim, Mary, como é que tu fez? Eu prefiro nem te dizer, porque não vai funcionar, gente. Eu estudei 3 anos. Tem gente que passa de primeira, é melhor perguntar pra eles. Então, assim,
tem essa questão da diferença de rotina, de cidade, de, enfim, trajetórias. Assim, de novo, eu sei que eu vou falar pela milésima vez, mas assim, é singular, gente. Uhum. Agora, não é porque é singular que eu não posso aprender um pouquinho As com a história da Mary. ferramentas O que eu não pra... posso é querer me basear, eu vou querer espelhar tudo que a Maria Letícia fez e eu vou fazer exatamente o que ela Você fez. está sendo preguiçoso, vai aprender a fazer do seu Isso. jeito. Daí o que a gente pode, o que eu sempre oriento é, baseado no que eu sinto em casa, então para quem tá escutando, ó, pega os seus sentimentos, as suas angústias de estudo e os seus medos e suas frustrações. Escute os podcasts e veja se algum medo, alguma angústia, alguma dúvida bate com o que uma pessoa ali fez. E daí você absorve este conteúdo. Sim. É como se fosse, usando uma metáfora bem segunda série, se fosse uma abelhinha, e daí você vai lá, eu adoro essa metáfora, né, assim, mas é tão boba, você até vergonha de falar isso, mas como se fosse uma abelhinha, daí você vai lá e pega um pólen de uma flor, vai lá na outra, e daí você faz o seu mel, mas é o seu mel. Mas você pegou pólen ali de várias flores, que você foi lá e escutou. Nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. Também não vou inventar moda, né? Isso, mas você vai criar algo inteiramente novo, no sentido do conjunto ser novo. Porque o conjunto é seu, a história é sua. Mas é óbvio que esse daqui eu escutei da Mary, esse daqui eu escutei da mentoria do Matheus ao vivo, lá não sei o quê. O outro foi do episódio do Eduardo. E tá tudo bem. Porque a vida única, a vida singular, ela se constrói. Uma das coisas que mais frustra a gente é a gente pegar uma receita de bolo que deu certo para uma pessoa e copiar, Ctrl+C, Ctrl+V, vai dar errado. Vai dar errado. Então, assim, a verdadeira, será que existe a palavra, né, nesse sentido? Mas eu acho que a gente precisa adquirir jogo de cintura na própria residência. Eu preciso pegar um cronograma e entender que não é porque eu tenho zilhões de ferramentas disponíveis no cursinho e zilhões de coisas que eu preciso fazer tudo. Não preciso. Eu não preciso nem fazer na ordem. Isso até aconteceu com a gente, né? Ano passado eu comecei atrasada, porque eu estava frustrada ainda que não tinha passado. E você falou assim, Mary, por que você quer fazer sprint? Por que você não faz o extensivo? Eu já tinha pago e tudo, né? Mas aí a gente fez isso. Fiz só o extensivo e aproveitei o tempo que quando eu acabei o extensivo, já estava com o HIIT lá, tinha pago, mas enfim, deixa a plataforma lá, vou fazer questões de animais, 2, 3 provas por semana, enfim. Porque tinha tempo, porque a gente entendeu que nessa jornada não fazia sentido fazer o HIIT aqui. Né? Então muita gente fica surtada assim, mas eu tenho que fazer isso, vai dar tempo? Será que vai dar tempo eu fazer prova? Vai dar tempo eu fazer resumo? Então assim, muitas vezes não vai dar tempo de fazer tudo. Eu me frustrei também na minha preparação, mas eu me frustrei e o que você falou, se você cai no buraco, para sair dele é muito difícil. Eu entrava assim, pertinho do buraco, aí eu não vou me frustrar, vou passar isso, que eu já sei um pouquinho mais, e vou continuar como se a vida estivesse seguindo. Porque tem gente que gosta de dar check em tudo. E eu tentei tirar isso da minha vida depois que eu tive a primeira reunião contigo. Tira o perfeccionismo. Tira, porque isso só vai atrasar a sua vida. Exato. Muito bom. Olha quanta coisa bacana a gente conversou hoje. Foi. E pra gente terminar, mantendo a nossa tradição do Singular Cast, vamos imaginar numa distorção ali, buraco de minhoca, tempo, espaço, que a gente vai ter a possibilidade de conversar, sabe com quem? Com a Mary, Maria Letícia, de março de 2024. E ela vai ter um glimpse, assim, vai conseguir olhar por poucos segundos e trocar algumas palavras com a Mary de março, já aprovada inclusive na residência de clínica médica, tá? O que você deixaria ali de breve sabedoria, de breve conteúdo para ela? Eu acho que o que mais marca assim a minha trajetória, talvez de muitas pessoas, seja o merecimento, né? Por vir de faculdade particular, aquela coisa que já também não é tão valorizada em algumas instituições, né? No currículo já, né? Então isso já conta. Eu acho que eu diria para Mary do passado, você merece. Essa vaga pode ser sua, né? Acho que é isso. Muito bom. É isso, porque só a gente é capaz de falar o que eu quero e o que eu mereço. Sim. Então nunca deixem o olhar do outro, da sociedade, ou de qualquer outro órgão, sei lá, falar o que você pode, quem é você para falar o que eu posso, entendeu? Então assim, é isso, a gente precisa escutar mais a vozinha aqui, né? E meio que, tipo, ligar o foda-se, o legal é que eu posso falar palavrão aqui no podcast, mas assim, mandar todo mundo tomar no cu e focar no que eu quero.
Tá Exato. bom, não devo nada a ninguém, gente. Eu mereço Exatamente. como qualquer outra pessoa. Eu vou fazer o meu e tá tudo certo. Eu acho que é Que isso. lindo! Tirando os palavrões que eu falei É, aqui, mas acho que foi uma ótima forma da gente fechar nosso episódio. com certeza. Espero que tenha sido útil aí para as pessoas Com que estão certeza. perdidas e também para as que já estão mais focadas, porque meu ano passado foi mais focado. E eu acho que é isso. Você não deve nada a ninguém. Não desista do seu método, porque ele é só seu, né? Isso. Muito obrigado de todo o coração, Tô tá muito feliz bom? por estar aqui. Poderia conversar horas. Então, Mary, em nome da Mente Coffee, em nome da mentoria, e eu pessoalmente agradeço mais uma vez sua presença, tá bom? E eu gostaria de agradecer, sabe quem agora? Ao nosso público que está Ah, no Spotify, no YouTube, escutando a gente, tá bom? Então eu queria realmente agradecer aí a audiência, leve esse episódio aí pro seu coração, e você e eu temos um próximo encontro marcado, sabe quando? Nosso próximo episódio do Singularcast. Oi, 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 gente!